Hello, hello, meu povo! Estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso CaroCast. Gente, Enio acabou de brigar comigo. Falou que no episódio anterior eu esqueci as palmas no início. Então, assim, Enio tira férias, vai para Maldivas, Paris, aí decide voltar a trabalhar. Ainda briga comigo que eu esqueci as palmas. Tá vendo como que é as coisas, gente? Mas é claro que dessa vez eu não vou contrariar o Enio, né, gente? Tá aí uma pessoa que não pode ser contrariada, é o Enio, senão vocês não vão assistir episódios mais nunca. Então, quero muito agradecer a todos vocês que estão aqui. Já aproveita, antes de começar a assistir, já vai compartilhando aí com o pessoal, manda para várias pessoas que esse episódio eu tenho certeza que vai ser poderoso. Estamos aqui com uma convidada mega especial para a gente falar de um assunto que todo mundo, eu acho que quer entender e deseja, né? Que é prosperidade. Como se tornar uma pessoa próspera em diversas áreas da sua vida. A gente vai falar aqui sobre o verdadeiro significado do que é prosperidade, né? Porque tem muita essa confusão aí que as pessoas sofrem na cabeça de não entender a diferença entre prosperidade e enriquecimento. E para isso, gente, uma convidada que eu falei para vocês, muito querida, nossa querida Michele. Pra quem ainda não conhece a Michele, que eu acho difícil, porque a Michele tá famosa, gente. A Michele tá famosa. Senhor, eu recebo em nome de Jesus. Eu falei pra ela, Michele, tô te chamando pra vir no CaroCast aqui, porque eu fiquei com medo, porque ela já participou não sei de quantos podcasts, livro, franquias no Brasil inteiro, no mundo todo, em nome de Jesus. E aí eu falei, daqui uns dias como é que vai fazer no CaroCast? Vamos ali, me dá a honra, né? Lembra de quando foi o primeiro Festa Escova que eu tava lá? E tava mesmo. Estava lá. Mas então aí, gente, não vamos esquecer da salva de palmas pro nosso querido Enio, que tá aqui na produção. Ei! Pra Michele. Aí, Enio, satisfeito? Aí. Michele, seja muito bem-vinda. Primeiramente, antes de começarmos, eu quero muito te agradecer pelo seu coração disponível, por você estar aqui compartilhando um pouco da sua vida, um pouco do seu conhecimento, da sua sabedoria, né? Com todo mundo aí de casa que está nos escutando, nos assistindo. Obrigada de todo o meu coração. Sei que hoje em dia o que mais demanda nas nossas vidas é o nosso tempo, né? O que temos de mais precioso. Sei que sua vida é corridíssima, então obrigada por estar aqui. Eu me senti muito feliz e muito honrada. Nossa, cara, a honra é toda minha. Que bom que deu certo. Fiquei muito feliz mesmo da gente encaixar. E eu falo que esse dia é um dia precioso que o Senhor fez. E que tema maravilhoso que vamos trabalhar aqui hoje, né? Eu tenho tanta coisa para contar para Michele, gente. Eu falo que é mais um bate-papo, assim, porque ela não tem noção do quanto ela marcou a minha vida. Ô, Glória! Até eu quero saber, gente. Até eu quero saber. Mas antes eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória aí pro pessoal de casa. Meu nome é Michele Wade. Eu tenho 46 anos. E eu começo falando que eu sou apaixonada por Jesus. E no decorrer vocês vão saber por que eu sou apaixonada por ele. E sou mãe da princesa Manuela. Ai, linda, gente. Presente de Deus na minha vida. Sou esposa do Aurélio. E eu falo que esse homem é o homem que me quis quando eu não servia para ele. Olha! E ele ali esteve comigo, faz parte da história. E sou apaixonada por empreender, apaixonada pelos propósitos que o Senhor colocou na minha vida. E, cara, o engraçado, esse tema prosperidade é algo que, para mim, ele é tão forte e poderoso. E quando eu vim para cá, né, eu vim orando, pedindo para Deus, assim, Senhor, que eu possa falar somente aquilo que é do Senhor, né? A nossa boca tem que ser instrumento de Deus e não falar aleatoriamente, né? E quando você tocou nesse tema, esse tema é tão profundo para mim, e eu vou te contar por quê. Gente, então eu vou começar trazendo as revelações, né? Que eu falei que ela impactou minha vida de uma forma, assim, eu falo, gente, tem algumas pessoas que elas, ao falar, eu também faço essa oração diária. Todos os dias eu falo, peço para o Senhor para que eu não venha falar em vão, para que também as minhas palavras que elas não caiam em solo que não seja fértil, que a pessoa, né, que venha absorver conhecimento. E desde o início eu falei para a Michele, eu falei, olha, toda vez que eu faço um roteiro, não dá muito certo não, porque eu escrevo ali, o Espírito Santo começa a ministrar, a gente começa a falar outro assunto, outra coisa. E quando foi o caso da Michele, eu fiquei perguntando, falei, Senhor, qual o tema? Porque
de verdade, tem inúmeros temas que eu poderia falar com ela. Eu poderia falar sobre empresa, sobre franquia, maternidade. Então, muitos assuntos. E aí o Espírito Santo falou, prosperidade. Você vai falar sobre prosperidade. Então ela chegou e falei, olha, o tema é prosperidade, nós vamos abordar sobre isso. E por que que ela... Um dos motivos, né, que ela me marcou. Nós fomos fazer uma palestra lá nas Camélias, né, que nós somos convidadas. Era Dia das Mulheres? Era Dia das Mulheres. Isso mesmo. E eu sentei ao lado, né, as palestrantes estavam assim na frente, e eu sentei ao lado da Michelle. Nós já nos conhecíamos e tudo, mas eu não conhecia a história, né? A sua história. Eu não conhecia. Eu conhecia, sabia quem você era, seu irmão, sabia da franquia e tudo mais, mas não sabia a sua história. E a Michelle falou primeiro. Eu estava ao lado, assim, ela falou primeiro com as mulheres lá. E quando ela começou a contar a história dela, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração naquela hora. E eu lembro que eu tinha preparado um assunto totalmente diferente do que eu falei. Amém. Naquele dia. Eu tinha preparado, fiquei o dia inteiro em preparação para levar um tema diferente para as mulheres. E aí, quando a Michelle contou a história dela, o que mais me marcou foi... vou pedir para ela contar, mas já antecipando. Foi que ela falou que... Eu acho que eu até decorei o tempo. Foi 17 anos orando, né? Exatamente. Ela contou que ela orou por 17 anos, pedindo para Deus para que ele desse que ela perguntava, Senhor, será que eu também não vou criar nada? Exatamente. E ela falou que ela orava pedindo para Deus por uma ideia, por um projeto. E ela orou 17 anos. 17 anos. 17 anos, Deus foi e deu a ideia e deu a resposta para ela. E aí, naquele momento, o Espírito Santo começou a ministrar e eu comecei a falar para as mulheres, depois que ela terminou, eu falei assim, olha, a Michelle orou por 17 anos para ter uma resposta, pedindo para ter uma resposta em um projeto dos céus. E você? Você tem orado quanto tempo para receber a sua bênção? Porque hoje em dia nós vivemos uma geração muito fast. Muito, literalmente fast, né? Literalmente. Que as pessoas pensam que eu orei aqui agora e daqui 5 minutos Deus vai fazer. E não é que Deus não possa fazer. Ele pode fazer por muito menos tempo. Mas aonde será que está verdadeiramente o nosso coração, né? Será que é no tempo? É no nosso tempo? É no tempo de Deus? Então, hoje em dia, as pessoas elas querem uma resposta imediata dos céus. Orei hoje, amanhã eu já quero que isso aconteça. E se não acontecer, Deus não está me ouvindo, Deus não está me escutando. Então, me constrangeu a sua força de vontade, a sua fé de ter ficado 17 anos perseverando. Porque, de verdade, eu fico imaginando até mesmo na questão do empreendedorismo. Pessoas que querem empreender, que decidem fazer uma campanha, um jejum, uma oração para pedir um direcionamento para Deus. E hoje em dia, sendo bem franco, eu acho que se a pessoa orar aí, eu vou colocar 1 ano. Uma pessoa que tem muita força de vontade, muita determinação e fé, 1 ano. Se ela orar 1 ano, em 1 ano, eu acredito que Deus não der uma resposta ou um projeto para ela naquele tempo, ela fala, isso não era para mim. Isso não era para mim, eu vou largar a mão disso, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Às vezes não é porque não era para mim empreender. Então, e eu acredito que durante esses 17 anos Deus estava te preparando. Assim como Ele faz com todos os seus filhos. Então, se Deus ainda... Já quero aproveitar de início aqui e falar para você que se Deus ainda não respondeu às suas orações, o que você tem clamado, o que você tem pedido, se você tem, igual a Michelle, pedido por um projeto... Saiba que é no tempo dele, mas não é no tempo dele porque ele quer ser autoritário, de falar assim, não, vai ser no meu tempo. Não, é porque ele está te dando capacidade. Ele está ali te preparando do zero para que você realmente esteja firme para na hora que ele te der a sua bênção. Tem muitas pessoas que quando recebem a bênção, elas não conseguem mais lidar com aquilo. Elas acabam perdendo... Às vezes tem gente que quando recebe uma bênção muito grande perde a família. É verdade. Perde várias outras coisas porque não conseguiu, não teve aquela estrutura. Não teve aquela base fortificada. Então, continua sendo perseverante. Assim como a Michelle foi, continua orando, esperando no tempo do Senhor, que eu tenho certeza que quando vier vai ser uma bênção. E eu queria que você contasse essa história. É isso mesmo. Eu falo o seguinte, né, Carol, bem em linha com o que você está falando...
Deus não prepara as bênçãos para nos entregar. Deus nos prepara para receber a bênção. Amém. Porque a bênção já está pronta. O Senhor, Ele anseia por nos abençoar. E esses 17 anos é exatamente isso que você está falando. Então, começando, como se diz, começando do começo, né? Vou começar de uma etapa da minha vida. Eu sou a filha do meio, sou de uma cidade do interior de Minas, chama Patrocínio, uma cidade pequena. E não conhecia Jesus ainda naquela época. E um belo dia, infelizmente, o negócio do meu pai não deu certo e ele quebrou. E quando eu vi naquela situação, eu lembro, eu e minha irmã, nós fomos pro quarto, eu não era cristã. E eu falei assim, Larissa, se Deus existe, vamos fazer uma oração. A gente fala, vamos rezar aqui, né? E vamos ver o que Deus faz. E a gente fez uma oração da nossa forma, pedindo ali para Deus que Deus mudasse a nossa história. E aí, no outro dia, eu acordei e passado ali 15 dias, um tio meu que mora em Goiânia convidou a gente para vir embora para Goiânia. E na hora a gente falou, vamos. Nunca tinha vindo a Goiânia. Isso há 25 anos atrás. E quando nós pisamos nessa terra, aqui, eu senti que aqui era o nosso lugar. Porém, lá atrás, ainda em Minas, eu devia ter ali meus 14, 15 anos, 17 anos. Eu chegava na cozinha da minha mãe e eu sempre falava assim, mãe, um homem criou um palito de dente, o outro criou um palito de fósforo. Não é possível que eu não possa ter uma ideia. Porque eu falo, a gente pode não nascer rica, mas a gente pode ficar rica, né? Verdade. E a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre riqueza, que riqueza não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro é um meio que Deus nos proporciona da gente poder abençoar o outro, criar os nossos propósitos e também realizar os nossos sonhos, né? Então, Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá até mesmo que possa superabundar na vida do outro. E eu sempre tive essa mentalidade, né? De querer algo, né? De querer uma vida melhor. Eu sempre ambicionei ter uma vida, como você diz, próspera. Não conhecia essa palavra. A palavra que eu conhecia era riqueza. E quando eu me converti, eu fui entender que esse Deus era um Deus que poderia me fazer rica. A primeiro era isso. Porque às vezes a gente vai pela dor na igreja, né? E hoje, Caro, infelizmente, o mundo inteiro enfrenta, né, momentos difíceis financeiramente. E a gente acha que a gente vai para a igreja, vai fazer uma oração, porque o irmão convidou, e aí tudo vai mudar. E não é assim. Muitas vezes, no meu caso, as coisas ficaram ainda mais difíceis. E nós viemos para cá, comecei a trabalhar e comecei minha vida com Deus. E aí comecei a entender essa caminhada com o Senhor, né? E esses dias eu até fui palestrar num colégio para adolescentes. Eu falo que esses dias me perguntaram qual momento, qual palestra, qual conversa que para você foi mais preciosa. Eu falo que não foi para empresários, foi realmente nessa escola, falando para adolescentes. Porque ali eu tive a oportunidade de contribuir, de me sentir útil. Falei, cara, se esses meninos absorverem um pouquinho, eu acredito que a vida deles podem ser transformadas. Porque o que eu comecei a entender nessa minha jornada? É que a gente se modela, né? A gente busca modelar. Eu modelo no fulano, eu modelo no ciclano. Mas nessa minha caminhada, eu entendi o seguinte. Eu sempre fui na Bíblia, nas leituras, e o que aqueles homens fizeram. E se eu fizesse, podia acontecer comigo. Eu falei, cara, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Porque Deus fala que a gente faria infinitamente mais do que Jesus fez aqui. E aí eu comecei a ver a história de Salomão. Eu falei, gente, eu preciso dessa sabedoria. E aí quando eu me converti, eu comecei a buscar sabedoria. Eu comecei a buscar tudo aquilo que a Bíblia falava dos tesouros que o Senhor tinha para nós. Que, na verdade, são os ensinamentos bíblicos. E através da palavra, o Senhor começou a falar comigo. E um dia, cuidado com o que você pede para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero só ouvir falar de Abraão. Eu quero ter as minhas experiências. Eu quero ter experiências profundas com o Senhor. Eu quero saber quem o Senhor é. E aí, dentro dessa minha caminhada, em 2013 eu falei que eu me apaixonei por Jesus, né? Eu tive um câncer e o médico me deu 6 meses de vida. 6 meses de vida.
Naquele momento, eu, como qualquer outra pessoa, né, eu falei, vou morrer, porque o médico me deu 6 meses de vou morrer. Mas aí, naquela madrugada, eu fui orar a Deus, falei, Deus, o Senhor me deu promessas, que eu ia ser mãe, que eu ia ser próspera, que eu ia fazer aquilo outro, então eu não vou morrer. Essa promessa de morte não é para minha vida. E um dia eu falei pro Senhor que eu queria te conhecer face a face, eu acho que é agora, porque é o seguinte, o dinheiro compra um bom tratamento, mas não compra a saúde e a vida. E ali eu entendi o que é depender de Deus, Carol. E aí eu fui realmente para os pés do Senhor. E eu entendi que é o lugar mais alto que a gente deve estar. Nesse momento eu entendi que esse era o lugar que eu deveria estar. E eu comecei a buscar de Deus, né? A entender a palavra, como que o Deus de promessas, o Deus de cura. E aí eu fiz uma cirurgia, tive que operar, tive que retirar 100% do meu estômago. E ali começou um outro processo na minha vida. Quando eu falei para vocês que o homem, né, que está ao meu lado, ele me quis quando eu não servia para ele, eu cheguei a pesar 40 quilos. O Aurélio carregava minha bolsa. E naquele momento eu falava assim para Deus, Deus, cadê os meus sonhos? Os meus propósitos? E eu estava esperando a resposta da biópsia, né, para ver se eu fazia quimioterapia, se eu não fazia quimioterapia. E eu acreditei no milagre. Falei, Senhor, não vai cair um fio de cabelo da minha cabeça se não for da tua permissão. E ali eu comecei a conhecer o Deus de verdade. Deus começou a transbordar na minha vida, Deus começou a falar através de palavras. E eu recebi a grata notícia que meu corpo estava limpo, curado, que eu não ia precisar de fazer quimioterapia. Aquele dia eu vi Deus face a face. Por quê, Carol? Quando você passa por um milagre, porque isso para mim foi um milagre, foi uma promessa cumprida, eu comecei a entender o Deus que eu servia. Mas nesse processo, tem uma oração que eu fiz muito profunda e que para mim isso faz parte de princípios com promessas. Voltando lá atrás um pouquinho, quando eu cheguei em Goiânia, nós chegamos, meu pai estava com condições financeiras muito difíceis e eu fui trabalhar. E eu lembro que o meu primeiro trabalho, o primeiro cheque que eu recebi, né, eu fui trabalhar numa loja de vendedora num shopping, eu entreguei para o meu pai, que foi a provisão que o Senhor nos deu. Desde então, eu tenho muito orgulho de falar que eu e meus irmãos cuidamos dos meus pais. Né? E isso para mim chama-se honra, não peso. E quando eu aprendi essa palavra de honrar pai e mãe, ficou muito forte para mim a promessa que Deus faria os seus dias mais longos aqui na terra, que seriam dias prósperos. E que nessa palavra, se você for lá, Carol, Deus fala assim, que ele entregaria tesouros escondidos para quem cumprir essa promessa. Quando eu estava com câncer, teve uma noite que eu falei para Deus, Deus, eu honro meu pai e minha mãe. Eu só tenho 36 anos. Cadê a promessa? Eu quero essa promessa. Então, eu sempre fui uma pessoa de orar muito na palavra, do que Deus fala ali. Eu creio que ele vai cumprir. Ele não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependas. Ele é Deus. E aí eu comecei também a orar nessa palavra. E esse princípio acabou que ele aflorou ainda mais na minha vida. Um princípio, um comportamento de honrar pai e mãe, que o quanto isso pode ser poderoso e transformar a sua vida. E aí, continuei, glória a Deus, fui curada, voltei ao meu ritmo de vida, ao meu trabalho, tive que fazer alguns tratamentos, né? Até hoje eu tenho que repor vitaminas porque eu não tenho estômago, então, e me alimento, e tem gente que fala assim, meu Deus, como é que essa menina come tanto? E eu como mesmo, adoro comer. Hoje, para mim, o quanto eu valorizo o ato de me alimentar, né? Me alimentar de forma saudável. E após isso, eu tinha outros sonhos, né? Que eu orava. E um dos sonhos que eu orava era para ser mãe. E o que eu tô contando aqui, Caro, tudo faz parte de prosperidade, né? E aí, lá na frente, vocês vão entender um pouquinho disso. Eu queria ser mãe. E ser mãe é prosperidade, é frutificar. E eu entendo mulheres que não querem ser mães e tá tudo certo, cada um é cada um, mas o meu propósito, eu queria ser mãe.
E eu não podia ser, depois do câncer, ainda assim os médicos falaram que ia ser ainda mais difícil, mas eu não desisti. E eu fui fazer uma fertilização in vitro, engravidei de gêmeas, fiquei grávida por 23 semanas, e aí eu comecei a passar mal, inclusive no dia do tal do chá de revelação. Eu falei, gente, o povo inventa tanto trem pra nós agora, né, Carol? Antes era só o aniversário, agora é chá de revelação, é meu aniversário. E aí no dia da minha casa enfeitada, eu passei mal. E fui pro hospital. E eu falo o seguinte, quando eu tava lá, eu estava perdendo, né? Eu estava em trabalho de parto. E o médico falou assim, Michele, não tem como, né? E eu falei, não aceito isso. E comecei a clamar ao Deus. Deus, o Senhor me deu. O Senhor falou que eu ia ser mãe, né? E eu fiz em 48 horas 3 cirurgias, né? E, infelizmente, não teve como segurar. E num determinado momento, né, uma mulher muito preciosa que estava ali comigo, né, a sua Helena, ela virou e falou assim, Michele, a gente tem que respeitar os ciclos de vida, né? Porque o médico falou, ou vai morrer às 3, ou vai morrer às 2, porque você já está com infecção, não tem como voltar. E naquele momento, a minha mente, meu coração, eu entreguei para Deus. Falei, Deus, mais uma vez, eu entreguei a minha vida, eu entrego das minhas filhas. E ali, né, eu fiz um parto normal, não deu nem tempo de ir para o centro cirúrgico. E acabou que, infelizmente, elas faleceram, né? E eu fui embora para casa. Quando eu fui embora para casa, a dor do câncer virou fichinha. Por quê, né? Porque ali existia a dor da perca com a saúde. Porque a minha saúde ficou muito debilitada, né? Muito debilitada. Eu perdi muito sangue. E quando foi na madrugada, eu acordei, eu estava inflada 10 quilos, Carol. 10 quilos inflada. Eu liguei pro meu médico de manhã, eu esperei, falei, não, vou melhorar, né? E quando eu cheguei no médico, 6 horas da manhã, ele mandou eu ir, ele chegou, ele falou, Michele, você não sai daqui, você tá com embolia pulmonar. E dali eu já fiquei internada. E na internação, eu falei, não, Deus, tá errado. Como assim? O que o senhor quer de mim aqui? Por que o senhor me voltou para cá? Por que eu tô com esse problema de saúde de novo, né? E ali, em alguns dias, eu tive algumas respostas de Deus, buscando ao Senhor, né? E o Senhor falou comigo claramente que Ele tinha me dado uma promessa e que Ele ia cumprir. Só que Ele não dá a honra dele a ninguém. Na minha vida, a honra era dele. E Deus é bom o tempo todo. Eu declaro isso todos os dias da minha vida, que Deus é bom o tempo todo. E eu fui embora para casa, confiei e entreguei pro Senhor. 3 meses depois, eu estava grávida natural. Nossa. Natural. E ali foi um despertar de alegria, né? Eu falei, gente, Deus realmente... A gente ainda duvida do poder de Deus, né? Como duvidar? Se Deus deu a promessa, Ele vai cumprir. Mas Ele te prepara, né? E essa preparação, muitas vezes você fala assim, meu Deus, né? Mas eu achei que agora que eu tô orando ia ser mais fácil, né? E nem sempre é, justamente porque Deus está nos moldando. Deus está nos forjando. Deus fala que nós somos como um vaso, né? Então, um vaso, para ele ser moldado, ele desfaz todinho, né? Se você vê um oleiro fazendo um vaso, você vai entender o que Deus faz com a gente, né? Como essa modelagem que Deus faz. E aí fui. E engravidei da Manuela. E em maio de 2016, Manuela nasceu. Quando Manuela nasceu, eu descobri que Manuela tinha uma síndrome muito rara. Manuela era uma criança especial e eu tinha acabado de me tornar, além de uma mãe atípica. E começou uma saga de eu poder entender esse processo. E passei por todos os processos que uma mãe, quando recebe uma notícia dessa, né? Nenhuma mãe está preparada para isso. Porque quando a gente engravida, a primeira coisa que a gente ora é, Senhor, que venha com saúde, venha perfeita. É só isso que a gente pede, né? Só que a gente tem uma visão limitada, Carol, do que é perfeito. A gente tem uma visão limitada. O que é perfeito? O que é normal? Por que o nosso correto, o nosso normal é o que é o normal, né? E aí, Deus começou a trabalhar de uma outra forma na minha vida através da Manuela. Manuela tinha um laudo vegetativo. E desse laudo vegetativo, eu falei, gente, eu fui curada de um câncer. O Senhor me deu um filho e agora eu tô falando que vai vegetar e eu vou acreditar num papel? Não vou acreditar nesse papel.
Esse papel pode até acontecer, mas aí vai ser da vontade do Senhor. Porque o que depender de mim, das minhas orações, minha filha vai ser um milagre. Amém. E assim foi. Manuela hoje tem 7 anos. Manuela agora tá brincando, tá na casa da minha irmã com a prima. Ontem foi pra escola. Manuela estuda. Esses dias eu postei um vídeo que eu recebi tantas mensagens de carinho. Manuela lendo. Eu vi. Não, Achei Carol, a coisa sobrenatural. mais linda. E é um milagre para nós, porque a gente não tinha expectativa nenhuma. Mas esse é o caso, Carol. Nós temos uma expectativa e nós temos uma visão. O Senhor tem outra. O Senhor tem outra expectativa. O Senhor tem outra visão por nós. Então, eu falo que eu não creio no que eu vejo. Eu creio naquilo que o Senhor preparou para mim, aquilo que o Senhor falou, aquilo que a palavra falou. E a minha filha tem vivido momentos incríveis. Mas eu vou voltar em um momento que quando ela nasceu para vocês entenderem as respostas de Deus na minha vida. Que isso é prosperidade, gente. Quando você recebe respostas de Deus, são prosperidades que você recebe. São chaves que você recebe. Até porque, em todo o processo, para vocês entenderem, quando eu estava com câncer, hora nenhuma. Eu cheguei em casa uma vez, cara, o meu pai virou e falou assim pra minha mãe, parece que ela não tá doente. Porque Deus fala da paz que excede todo entendimento. Você pode estar passando o maior problema da sua vida. E aí você acorda e fala assim, gente, ou eu tô doido ou Deus é doido. Porque eu tô com esse problema gigante e tô em paz. Parece que nada tá acontecendo. Isso é prosperidade, é você passar por um momento difícil da jornada, mas você ter paz, porque a paz é a certeza de quem está no controle do barco. E o controle do meu barco, desde que eu conheci ele, foi Jesus. E ele nunca saiu. E eu falo assim, eu não saio do meu barco. Porque eu sei que se ele sair, minha filha, tudo afunda, tudo desbandeira. E aí, nesse momento, né, quando eu tive a Manuela, foi em 30 de maio de 2016, desculpa. E aí, quando foi em janeiro, em 30 de dezembro de 2016, eu saí da empresa onde eu trabalhava há 11 anos. E eu era uma grande profissional, eu já era uma gerente regional, eu já cuidava de uma área grande, eu cuidava do estado de Goiás. E eu tinha uma remuneração muito boa. E naquele momento o Senhor falou que era chegado o tempo, um novo tempo na minha vida. E que eu precisava abrir mão. Então, nessas nossas caminhadas, nós vamos ter que abrir mão. E de coisas que você diz grandes, e coisas que você diz que fala assim, como é que eu abro mão de um salário desse, num momento desse? E Deus foi muito claro comigo. E realmente, né, eu conversei com o meu chefe na época e decidimos juntos realmente eu chegar ao meu tempo. E eu fui pro Ano Novo, era 30 de dezembro, e eu fui pro Ano Novo. Quando eu fui no Ano Novo, foi eu, Manuela e Aurélio, a gente estava o Aurélio também não estava num momento financeiro, profissional, bom, bem sucedido. E ele tinha acabado de ficar desempregado. E naquele momento eu orei a Deus, falei, Deus, vai ser o melhor ano da minha vida. Eu não tenho emprego, não tenho dinheiro. Como se diz, quem olha para nossa vida tá tudo arrombado. E ainda eu tenho uma criança especial, que eu não sei como fazer para cuidar dela. E naquele momento eu fiz uma oração. Caro, e as minhas amigas, eu conto, elas falam assim, Michele, eu vou começar a orar assim pelos meus filhos. Eu tô orando errado, né? Brincadeiras à parte, porque as nossas mães oram, né? Senhor, que ele venha estudar, que ele venha ser um grande profissional, que ele venha ganhar dinheiro, que ele venha ser bem sucedido, né? E naquele momento eu orei para Deus que todas as contas da minha filha estavam pagas. Todos os boletos da vida dela, até o último dia de vida, tá pago. Amém. E é engraçado, né? Eu falo assim, eu orei. Falei, Senhor, as viagens que ela vai fazer, as roupas que ela vai usar, as bolsas que ela vai comprar. E eu orei tudo. E eu falei, e tá pago. Amém. Tá pago. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas tá pago. E eu criei muito naquela oração. Eu nunca esqueci dela, Carol. E aí, passado o tempo, né? Nesse ano de 2017, eu tive um convite. Né? A Márcia, que hoje é minha sócia, ela já tinha construído uma escola e me convidou para ser sócia. Naquele momento eu orei, porque era algo que queimava o meu coração. Eu sempre falei, gente, eu quero empreender. Eu falava para Deus, Deus, eu quero empreender. 17 anos
E nesse tempo, gente, a oração da ideia, às vezes ela ficava ali guardada, às vezes ela voltava, mas aquilo ali sempre foi uma constante, porque eu sempre tive vontade de ter um negócio próprio, né? Mas eu não sabia o quê e não sabia quando. Mas uma coisa eu sabia, eu queria que fosse no tempo certo, na hora certa. Porque tudo aquilo que é no tempo do Senhor, Ele dá o propósito, Ele dá a provisão. Então, eu queria ir nessa consciência. E é difícil esperar, né? É difícil esperar, tem que confiar. E aí a Márcia me convidou para ser sócia dela e era tudo dentro do que eu sempre orei. Era uma escola de estética onde eu ia fazer um trabalho com mulheres, eu ia dar profissão para as mulheres, né? E trabalhar com empregabilidade para mim sempre queimou o meu coração, né? Eu já tive a dor do desemprego. Né? Eu já fiquei desempregada 9 meses. Então eu sei o que é essa dor. Eu falo que é uma dor que ela afeta a autoestima, até o caráter, porque as pessoas colocam em xeque o seu caráter nesse período, né? E eu sabia dessa dor e eu falei, gente, eu vou gerar emprego, olha que bênção, né? Eu vou ensinar as mulheres uma profissão. E orei, meu marido também foi e fomos empreender nesse primeiro momento. Mas, Caru, eu agradeci a Deus, mas eu orava e falava, Deus, ainda não é a ideia que o Senhor tem para mim? Eu sabia que não era. Caru, eu tinha certeza que ainda não era. E eu lembro que, mesmo empreendendo, trabalhando, eu orava a Deus, falava, Deus, ainda não é a ideia que o Senhor tem para mim? Não é. E aí, um dia, a gente estava num treinamento, a gente promoveu um treinamento para nossa equipe num domingo. E eu lembro que foi uma semana muito difícil, principalmente financeiramente. Cara, eu lembro que naquela semana teve um momento que eu cheguei, eu e a Márcia, a gente fala que esse momento foi muito precioso e hoje a gente entende o valor dele, que a gente não tinha dinheiro para tomar um café. Não tinha dinheiro para tomar café. Se você falasse, vamos ali tomar um café, não tinha dinheiro para tomar um café. E mesmo assim a gente ia. E aí, nós fomos para esse evento, eu não tinha recurso financeiro, eu não tinha tempo, nem de me cuidar. E eu lembro que eu saí de casa, eu fiz um rabo de cavalo, foi no momento, né? E ali, eu escutei o cara falando assim, ó, o que vai mudar a sua vida, o que vai fazer diferença na sua vida, é o dia que você montar um negócio para solucionar uma dor sua. Você vai estar solucionando a dor de várias mulheres. E naquele momento, qual era a minha dor? Eu falei, gente, mas não é possível, minha dor é de não ter ido no salão? Não é possível, né? Eu fiquei pensando. E na hora eu falei assim, não é salão, não. É o meu bolso, é o meu tempo. E naquele momento, Caru, eu, inclusive, há 2 meses atrás, essa matéria saiu na Marie Claire, junto com o texto do WhatsApp, saiu no Globo.com, onde em 15 minutos eu desenhei para a Márcia o modelo Festa Escova e eu coloquei, vamos montar uma Festa Escova com 10 cadeiras, sem hora marcada, com preço justo. E eu lembro que naquele momento Deus foi derramando e eu fui escrevendo e eu mandei para ela. Quando eu mandei para ela, sabe aquela história assim, que você tem que saber com quem você anda? As pessoas que estão à sua volta? Porque isso é muito importante. Porque, às vezes, isso vai fazer diferença na resposta que você vai ter na sua vida. E a Márcia virou e falou assim, vamos e com esse nome. Naquele momento que ela falou, vamos e com esse nome, eu falei, Senhor, essa é a ideia. Eu tinha certeza que essa era a ideia que o Senhor tinha para mim. E eu fui embora para casa com a certeza que era a ideia. Eu falei assim, agora o Senhor vai dar a resposta através da boca do meu marido. E aí, cheguei em casa, né, contei pro Aurélio. Ele falou, uai, esse negócio pode ser bom. Mas como meu marido é consultor financeiro, né, ele falou, vamos pôr no papel para ver se dá dinheiro. E aí começamos a saga de realmente de planejar, de organizar. E fazendo um parêntese nessa parte de organizar e de planejar, isso é importante em qualquer momento da sua vida. Eu falo que Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus de planejamento, né? Deus não faz as coisas assim aleatoriamente, né? Deus tem um caminho para você. Então, quando a gente pensou em montar, eu falei, vamos. E essa é a grande ideia do Senhor, eu quero fazer de uma forma que o Senhor faria. Eu vou orar em todos os aspectos. E começamos a orar, porque muitas coisas a gente não conseguia. Principalmente quando a gente ficou sabendo que o plano de negócio custava R$200 mil. Carol, não tinha R$1 furado. Não dava pra tomar o café. Não dava pra tomar o café. Quem dirá os 200 Nós mil? tínhamos R$1 furado. Mas aí,
É o que eu falo, né? O que é prosperidade? Prosperidade é quando Deus dá o propósito e dá a provisão. O Senhor vai trazer provisão. Porque eu creio que isso é do Senhor. E aí eu e a Márcia conseguimos levantar 30 mil cada uma, né? Com 60 mil nós começamos a Festa Escova. E ali a gente não parou mais, né? E nessa caminhada, o Senhor colocou uma pessoa na nossa vida, a Letícia, que foi fazer a nossa marca, desenhar. Ela falou, gente, vocês conhecem o modelo de franquia? Isso é uma franquia. E aí, cara, o que eu falo? Eu vejo Deus, ele tem um caminho de nos abençoar. E na minha visão, esse caminho é usando pessoas. Deus vai usar uma pessoa aqui, Deus vai usar uma pessoa ali. Por isso que eu falo que nós temos que estar nos ambientes certos. Quais ambientes nós estamos frequentando? Ambientes de prosperidade, palavras de vida, né? Ou ambientes que só geram morte, só geram coisas ruins, que no outro dia você acorda e você fala, meu Deus, o que eu fiz? Né? Então, essa caminhada, ela passa por isso, ela passa por ambientes, ela passa pelas escolhas, né? E ela passa também por você ouvir as pessoas que estão à sua volta. E nós demos ouvido a isso e começamos a entender o nosso caminho. Por quê? Mesmo antes dela falar do projeto de franquia, eu e a Márcia, quando nós orávamos, nós colocamos um propósito na nossa vida. Que nós íamos ter 100 lojas e 1.000 colaboradores. Uau. Essa era a nossa meta no dia que o Senhor nos deu a Festa Escova. E aí, quando a gente comentava com uma pessoa ou outra, acho que algumas pessoas chegavam a manifestar. Gente, vocês estão doidas, né? Vocês vão ficar rica, milionária, igual vocês estão falando, porque a gente falava, né? A gente profetizava. Amém. E a gente falava assim, vendendo escova de R$49. Eu falava assim, esse o projeto é do Senhor, não é meu. E ele falou, e vamos ser. E quando a gente ia fazer as fotos, né, as primeiras fotos que a gente fazia todas as fotos, no final a gente fazia a foto da Forbes. A gente falava assim, essa é a foto da Forbes. Adoro. E foi a foto da Forbes? Foi a foto da Forbes, você acredita? E aí, por que eu conto isso, Carol? Porque isso é manifestar, isso é gerar. Gente, isso é verdade. Isso é gerar. A Michelle e a Márcia saíram na Forbes. Lá da capa, lá a fotinha. Forbes, Isso é gerar. Isso é gerar, né? Então, a gente entendeu que a gente precisava gerar. Verdade. E a gente gera como? A gente gera profetizando, a gente gera trabalhando, a gente gera, né, se movimentando, a gente gera orando, né? Então a gente entendeu essa caminhada de prosperidade, porque prosperidade não é só esperar. Prosperidade é você fazer e colocar as suas mãos ali para prosperar. E aí foi, né? E eu quero até fazer dois parênteses aqui, gente. Eu tava aqui absorvendo tanto, aprendendo tanto com a Michelle, que eu não tava dando conta nem de falar. Mas, nesse decorrer todo aí que ela me contou da história dela, eu até anotei aqui uma palavra que... primeiro que agora eu entendi por que o tema, né, o Espírito Santo colocou que seria prosperidade, porque a vida dela toda, até mesmo quando as pessoas às vezes poderiam olhar para ela e achar que ela não era próspera, sempre foi próspera, sempre teve muita prosperidade. E através dessa prosperidade, tudo que ela enfrentou na vida, o Espírito Santo me deu uma outra palavra, que ela falou aqui, e eu reportei sobre isso essa semana no Instagram, que é sabedoria. Total. Eu tava conversando lá no Instagram e falando pro pessoal, falando, gente... A sabedoria, ela é algo que é um dom divino. Ela é algo que é concedido por Deus. A sabedoria, muitas coisas a gente pode conquistar. Você contando tudo que você enfrentou na sua vida, tudo que você passou, você, pelos atos, pelas coisas que você enfrentou, você seria uma pessoa com experiência. Uhum. Uma pessoa que detém muita experiência, e até mesmo a experiência é algo que você passou e que você enfrentou. Você enfrentou. Tudo que você passou na vida, você conseguiu enfrentar. Então, você é uma pessoa experiente. Mas a sabedoria, você não tem ela porque você enfrentou tudo isso, mas porque você pediu para Deus. Então, quando você começou a contar a sua história, eu anotei a palavra aqui, sabedoria. Porque foi incrível que a sua oração principal para Deus, desde quando você era mais nova, estava lá em patrocínio, a sua oração para o Senhor foi: Deus me dê a sabedoria de Salomão. É isso. E eu faço essa oração todos os dias. E eu falo pro José, meu filho, que tem 5 anos, eu falo: José, tem uma das coisas que só Deus pode te dar. E essa coisa é a sabedoria.
Então você tem que pedir a sabedoria, algo que você tem que clamar aos céus, falar: Deus, derrama sabedoria sobre a minha vida. E essa é a minha oração diária. Todos os dias eu peço para Deus por sabedoria. Eu falo: Deus, derrama sabedoria, derrama discernimento sobre a minha vida. Amém. Porque isso a gente só consegue clamando. E eu vejo o quão sábia você foi no decorrer da sua vida. Amém. Foi algo que Deus realmente despejou sobre a sua vida. Você foi lá, você pediu, você clamou e Deus falou assim: eu vou despejar sobre a sua vida. Então esse foi o primeiro ponto da história, né, de vida da Michelle que eu extraí. E a segunda coisa é o quanto você sempre foi uma pessoa de oração. Né? Eu falo lá na nossa igreja, o nosso pastor, ele fala assim, nossa pastora fala: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. A gente sempre Sem fala dúvida sobre isso. E é muito real, gente. Olha, em todos os momentos que a Michelle foi enfrentar na vida, ela sempre orou e sempre confiou. Eu falo que o poder da oração maior está no quanto você confia. É isso. Às vezes a gente realmente não entende. Eu conto num dos episódios, quando eu contei tudo que eu passei, né? Quando eu perdi o Gabriel. E eu falo que eu falava pra Deus, eu tava no hospital, eu tava fazendo igual você, um parto normal, sem anestesia, sem nada. Eu tava de 20 e poucas semanas e perdendo meu filho. E eu tava pela segunda vez, eu estava passando por isso, e eu tava lá naquele quarto, e eu lembro que eu falava pra Deus assim, eu liguei um louvor lá, e eu falava: Deus, eu não entendo, mas eu aceito. É isso. Mas eu aceito, Senhor, e eu confio no Senhor, eu confio nos seus planos. E eu comecei a orar nisso, eu não tinha entendimento do porquê que eu estava passando por aquilo. Muitas vezes a gente está passando por um obstáculo, por algo difícil, assim, na vida, e a gente, ao invés de confiar, a gente fica questionando, né? Deus, por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Sendo que às vezes o que Deus quer é só seu coração. Ele quer saber, assim, que você... Será que a gente realmente nos permitimos ser instrumentos de Deus? Será que a gente realmente confia na soberania dele? Será que a gente confia nos planos dele a ponto de falar assim: Deus, eu não tô entendendo, tá doendo, mas eu tô confiando. É isso. Eu tô confiando. Então, quando você falou que passou por tudo isso, né? Que você tava no hospital e que você recebeu um diagnóstico e tudo, eu entendi, porque eu vivi essa dor lá e eu falei assim: Deus, não tô entendendo o que tá acontecendo, mas eu vou confiar, Senhor. Sempre. Eu vou confiar nos seus planos, o Senhor tem promessas sobre a minha vida. Então, muitas vezes, a gente lê isso até na Bíblia. E a Bíblia, gente, o Senhor, ele não operou milagres somente lá. Ele opera milagres até hoje. Às vezes as pessoas têm dificuldade de enxergar isso, né? E quando a gente vai parar para analisar, muitas pessoas hoje em dia, elas têm promessas. Todo mundo que aceita Jesus como seu Senhor, seu Salvador, tem promessas sobre a sua vida. Basta você ler a palavra que você vai achar inúmeras promessas que o Senhor tem para você. É isso. Mas muitas pessoas, infelizmente, morrem sem receber e sem alcançar a promessa. E, Caro, você falando isso daí, olha a profundidade. Esses dias eu estava discutindo esse tema de sabedoria. Por que tantas pessoas fazem tantos cursos, têm tanto conhecimento, muito mais que a gente, e não avançam? Elas não avançam porque elas estão cheias de conhecimento. Verdade. E falta sabedoria. Porque o que faz o conhecimento transbordar é a sabedoria. Sim. Como você vai usar esse conhecimento da forma correta para transbordar, para prosperar, para crescer. Até porque, Caro, a gente falando aí de prosperidade, que a gente fala que de novo, o dinheiro é uma bênção, mas a prosperidade é muito diferente. Tem muita gente aí que eu conheço que tem muito dinheiro, que tem uma cama maravilhosa, mas não tem sono para dormir. Verdade. Que prosperidade que é essa? Tem gente que tem muito dinheiro, pode comprar ir no melhor restaurante, mas aquela comida não é prazerosa. Ele não tem prazer em se alimentar. Então, quando a gente coloca isso, é a diferença do que você, de uma prosperidade e de um conhecimento. Porque o conhecimento, ele não transborda só por si só. Né? A sabedoria, sim. Por quê? A sabedoria vai fazer você utilizar de comportamentos que vai fazer você transbordar, abençoar e crescer profissionalmente, financeiramente, que é humildade, domínio próprio, mansidão e tantos outros, né? Amor,
E que aí, eu estava falando um pouco da modelagem, né? Quando, esses tempos atrás, eu sempre busquei me modelar em Jesus. Mas é engraçado, os vídeos que eu via são todos muito emocionais, né? Porque é a história de Jesus, né? E aí eu comecei a assistir The Chosen. E eu assisti os três as três temporadas. E eu assisti com um olhar de modelar. Falei, eu vou modelar em Jesus. Cara, vamos lá. O cara tem... Como se diz o cara, né? Ele é tão íntimo dele. Ele tem 2.000 anos que ele morreu. E nós estamos aqui falando dele. Ele lidera grande parte desse mundo. Até hoje. O que ele fez? Tem que ter feito algo. E quando você assiste The Chosen... Caro, eu fiz testes, eu fiquei olhando o comportamento de Jesus e comecei a aplicar na prática. Como você consegue trazer pessoas à sua volta, transbordar na vida de pessoas quando você tem o mesmo comportamento de Jesus? Então, eu entendi, eu falei, gente, cara, eu tenho que modelar nele. E eu comecei a modelar nos comportamentos. E é isso, são os nossos comportamentos que nos diferencia. Quando a gente domina a raiva, quando a gente domina, né, aquele ímpeto da carne. Porque nós somos carne, carne não converte. Né? E tudo isso a gente só consegue por meio da sabedoria do Espírito Santo. Não tem outra forma. E você colocou da oração. Cara, eu falo o seguinte, por isso que eu falo que eu sou apaixonada por Jesus. Quando você é apaixonada, você quer estar junto. E a forma de você estar com ele é pela oração, não tem outra forma. Às vezes a gente conta assim, ó, não, porque Jesus falou comigo, não sei o quê. Aí tem pessoas que falam, mas como que ele fala? Né? Aí eu falo, gente, não tem jeito de eu explicar. Você tem que viver. E para viver, você tem que ter intimidade. Exemplo, eu conheço uma pessoa. Eu vou sentar para tomar um café, eu vou ter uma conversa com ela. Com certeza, essa conversa vai ser rasa. Porque eu não conheço, eu não tenho intimidade. Mas se eu tenho uma pessoa, uma amiga, que ela caminha comigo e a gente tem intimidade, a gente encontra sempre, a gente toma café, a gente ganha confiança, a gente vai confiando e ela vai trazendo coisas e a gente vai se conectando, o que acontece? Isso gera intimidade, isso gera, né, aquela coisa mais íntima que é de você querer estar junto, de você querer confiar, de você querer expor, né? Então, hoje, e na minha caminhada foi algo que eu me propus. Eu quero estar nos pés de Jesus, eu quero orar, eu quero estar com ele, eu quero estar na presença. Michele, você está todo dia assim? Não, gente. Tem tempo que a gente esfria, tem tempo que a gente vai trabalhar 16 horas por dia, tem tempo que a gente sai da rota. Mas uma coisa, quando você está em oração, você não se perde, você sai, mas você volta. Sim. E você volta rápido, e você entende rápido. Porque na intimidade, sem perder a oração, o Senhor vai te devolvendo. Ó, tá errado, não é por aí não, é por aqui, eu quero por aqui. Até porque, cara, o seguinte, prosperar, uma vida próspera, às vezes, as escolhas dos caminhos nem sempre vão ser os verdejantes. Sim. Né? Nem sempre vão ser os verdejantes. Eu lembro muito da história de Abraão e Ló. Né? Ou seja, Abraão falou que para Ló, pode escolher a terra. Em primeiro lugar, Ló não tinha nem que ter ido com Abraão, se você for ler, né? Que Abraão foi levar Ló? Tá vendo quando a gente faz? Deus mandou, sai da sua terra, da sua parentela, não sei o que, não sei o que. Ele falou, não, eu vou, mas vou levar Ló. Né? Tipo assim, vou levar um amuleto, vou levar alguém pra, se eu errar, eu tô junto. Mas Deus não mandou levar Ló, mas levou Ló. E naquele momento, tantos conflitos, tantos problemas, falou, não, Ló, vamos lá, vamos separar. Pode escolher. Ló escolheu o quê? Os caminhos verdejantes, a terra fértil, né? E Abraão ficou com o deserto. E olha só o que aconteceu no final de tudo, né? Para quem não sabe, Sodoma e Gomorra foi destruída, a vida de Ló foi destruída, né? Aconteceu vários problemas com Ló. E Abraão chegou na terra que emana leite e mel, se tornou um pai de grandes nações, todas as promessas dele foi cumprida. E o que eu falo isso, né? A visão do Senhor é diferente da nossa visão. E é muito sobrenatural essa questão, porque eu tenho no meu coração que, assim como Abraão, mas todos aqueles que tiveram promessas de Deus sobre a sua vida, eu acredito que, cara, que cara sensacional, Abraão, impetuoso, como que ele vira e fala assim, eu fico imaginando ele falando assim pra Ló, pode escolher o que você quiser. Por quê? Porque ele tinha certeza que a promessa estava sobre a vida dele.
Ele sabia que a bênção estava sobre a vida dele. Por onde ele for, a bênção vai com ele. Como diz, por onde eu for, a bênção me seguirá. Pode escolher você que precisa, eu não. E é isso. E um dia, vou contar um dia poderoso. Eu estava orando no monte, né? Estava fazendo uma campanha de oração no monte. E vou falar um pouco daquilo que você falou sobre... Eu não sei porquê, mas eu tinha muito na minha vida o seguinte, porque eu já tinha escutado pessoas falar, fulano, onde põe a mão quebra, onde põe a mão não prospera. Cara, eu tinha um medo disso. Eu falei, Deus, eu tenho um medo das pessoas falarem, pensarem isso de mim, porque isso não reflete Jesus, né? E eu lembro que no monte um dia, né, era 3h da tarde, eu levantei a mão. Eu gosto dessas coisas meio proféticas, viu, cara? Amei! Eu gosto das irmãs do Reteté. Chama aí, cadê as irmãs do Coque? As irmãs do Reteté. E aí, eu tava lá, né, e eu lembro que eu levantei as mãos e falei, Senhor, onde eu colocar as minhas mãos vai prosperar. Onde eu pisar, a planta dos meus pés, o Senhor dará por oração, porque essa é a sua promessa. Carol, e naquele momento, eu sabia que minha vida estava sendo transformada, e onde eu colocasse a mão vai prosperar. E um dia, não tem muito tempo, um amigo meu virou e falou assim, né, do nada, ele falou assim, Michele, onde você põe a mão vira ouro, onde você põe a mão prospera. Quando ele falou aquilo, eu contei pra ele, eu falei, glória a Deus. Eu falei, cara, deixa eu te falar, você acredita que eu sempre sonhei escutar isso? Eu orei por esse dia, né? E eu orei por esse dia. E assim, gente, e não tem certo e errado. Era o desejo do meu coração e eu queria viver isso, né? E se Deus tem isso pra mim, por que não viver? Por que não viver? Mas eu tenho uma coisa, Carol, eu quero ter tudo que o Senhor tem pra mim. Quero viver o melhor do que Deus tem pra mim. Mas também quero viver o meu coração como se não tivesse. Amém. Eu peço essa sabedoria pra Deus, né? Que eu possa viver tudo, mas que o meu coração não esteja nisso. Porque isso é prosperidade. Diga onde está o seu coração, que lá está o seu tesouro. Se o seu coração estiver nisso, sabe o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa ansiosa, que você vai ter medo. Sim. Medo de perder. Então, como o meu coração não está, e eu oro todos os dias para Deus, Senhor, guarda, tira disso. Quando eu vejo que eu tô indo, tipo assim, tô achando que eu sou muita coisa, eu volto lá para minhas raízes, falo, Deus, deixa, de onde que eu vim, a última bolacha do pacote sempre tá quebrada, cuidado, né? Então, isso é sabedoria, isso é discernimento. Verdade. É você discernir aonde você tá. Ontem eu tava com o nosso pastor aqui, eu tava conversando com ele, falando que eu gosto muito de ver vídeos e fotos do passado. E ontem eu fui olhar fotos de uma época muito difícil que eu passei na minha vida, e que eu levava o José pra loja comigo, e eu colocava ele no chão lá, e colocava uma cobertinha, colocava ele dormindo lá pra eu poder trabalhar. Isso. E aí toda vez ontem, quando eu pensei em reclamar, porque a gente tá com treinamento de equipe, mudando o sistema e tudo, na hora que eu fui pensar em reclamar, eu falei, o Senhor falou, abre o seu iPhone e vai lá na foto que seu filho tá dormindo no chão e que você tava lá trabalhando. E aí na mesma hora eu falei, eu gosto de ver isso para ver aonde que Deus levou, aonde que Deus mudou. E para você que tá aí, às vezes você pode estar se fazendo a mesma pergunta, que às vezes no início eu fiz, falei, gente, Deus puxa saco da Michele? Entendeu? Às vezes você pode fazer essa pergunta, falar assim, porque o Senhor, ela orou, o Senhor respondeu. E aí eu vou te falar a chave das orações da Michele. A Michele, ela ora, ela acessa os céus. Amém. E por que ela acessa os céus? Porque ela ora de todo o seu coração. Em todo momento que você falou todas as suas orações, igual você falou, eu falei isso pra Deus. É algo que você tirou do seu coração e entregou nas mãos de Deus. Você orou do céu. Você falou, Senhor, tá isso aqui no meu coração, eu estou entregando pro Senhor. Então, a importância que nós estamos em fazer orações que estejam compatíveis com a palavra. A Michele falou que ela só ora baseado na palavra. Se você olhar lá as promessas que o Senhor tem sobre a sua vida, os princípios, tudo aquilo que o Senhor fala, se você estiver orando baseado nisso, não tem como ter erro, gente. E uma coisa que eu quero deixar até para todos vocês aí, o mais extraordinário é que, igual nós estávamos falando, Deus tem promessa na vida de todos. Ah, cara, por que às vezes a minha promessa não chegou? Será que você foi lá buscar a sua promessa? É isso. Será que porque eu falo assim, você pede algo para Deus. Michele, você tá aqui, você pediu algo para Deus. Eu vejo Deus como se ele estivesse aqui, ó, na palma da mão e fala, filha, tá aqui. Tá aqui a sua bênção, tá aqui a sua promessa. Eu tô aqui, vem aqui para você buscar a sua promessa, para você ter a capacidade para você gerir a sua promessa. E muitas vezes a gente
aguardam a provisão dos céus, né? Muitas pessoas falam assim, eu orei, Deus tem a promessa na minha vida, eu vou sentar aqui, eu vou aguardar. Eu vou esperar que essa promessa vai cair dos céus. Desculpa te decepcionar, mas não vai cair dos céus assim. Não vai. Você, às vezes, a história... O que eu mais amo nesse podcast é, igual eu falei, eu deixo que o Espírito Santo venha ministrar. Eu não quero saber como que é a Michelle empreendedora. Claro que todo mundo, né, quer dicas e tudo, mas eu quero saber como que é o seu íntimo, como que é o seu relacionamento com Deus, o que o Senhor tem falado no seu coração, o que Ele tem ministrado sobre a sua vida. E a gente pode observar exatamente isso. Observar que você foi uma pessoa que você teve a promessa, e você foi atrás da sua promessa. Você foi persistente. Você falou, Senhor, cadê a minha promessa? Eu estou aqui reivindicando os meus direitos. Carol, nos 9 meses que eu fiquei desempregada, que eu comentei aqui, e foi um gerar. Eu falo, Senhor, foi exatamente um gerar de 9 meses, né? E é exatamente isso que você coloca. Porque quando a gente conta a história, todo mundo fala assim, foi muito fácil. Né? E não é a vida real como ela é. Não é fácil. A gente escuta muitas coisas. Eu lembro que nesses 9 meses, até eu lembro do meu irmão comentar esses tempos atrás, ele falava assim, Michelle, eu lembro quando eu chegava em casa, né? Às vezes ele estava em alguma festa, ele chegava de madrugada, 3 horas da manhã, ele falava assim, eu escutava o seu choro. Eu escutava, às vezes, até a forma de você chorar abafado, que eu queria gritar, de tanta dor. Só que eu tinha entendimento do seguinte, que eu estava falando com a pessoa certa. E eu transbordava mesmo. 9 meses de madrugada, de oração, de jejum. Porque eu sabia que o deserto tem fim. O deserto tem fim. E uma vez, nesse deserto, eu tinha um amigo... Ele mudou de Goiânia, perdi o contato, mas ele ficou muito marcado para mim, que ele virou para mim e falou assim, a gente foi tomar um café, e eu contando, né, da minha dificuldade, ele falou, Michelle, vou te falar uma coisa que você não vai entender agora, você vai entender lá na frente. Você vai sentir saudade desse tempo. Eu falei, você tá doido? Cara, você tem noção do que eu tô passando? Você tem noção do que é a dor das pessoas julgarem seu caráter, porque você às vezes não consegue honrar os seus compromissos. Você entende a dor de você não ter um trabalho, não ter uma renda. Ele falou assim, escuta o que eu tô te falando. E eu tô te falando isso porque você tá fazendo o correto. Porque você tá me contando que você tá derramando a madrugada, que você tá orando, que você tá gritando, que você tá chorando, que você tá pedindo. E, ao mesmo tempo, esses 9 meses foi um derramar de Deus na minha vida, onde eu conseguia, Carol, ouvir audivelmente a voz do Senhor. O quanto eu me desenvolvi, né, espiritualmente, na palavra. O quantas coisas que hoje eu vejo que eu gerei naqueles 9 meses. Porque essa intimidade, não que as pessoas precisam passar pela dor, mas na dor não tem jeito. Né? Não tem jeito, você vai lá, você derrama. E hoje eu falo, né, de fato, né, quando eu olho aquele tempo, eu não consigo ver mais a dor. Eu vejo a saudade, quanto foi, o quanto 9 meses foi gerado, muitas coisas que eu tô vivendo hoje. Uau. E isso, Caro, tem aí mais ou menos uns 15 anos. Né? Coisas que eu estou vivendo hoje, que eu gerei num tempo de oração de 15 anos atrás. Porque o Senhor, Ele não deixa nenhuma oração, nenhuma lágrima derramada em vão. Não cai por terra e a terra escorre. O Senhor recolhe e o Senhor toma. E o que eu estou falando isso daqui não é o conto da carochinha. É algo real, que a gente vive no dia a dia. E que se qualquer pessoa fizer, ela vai viver do mesmo jeito. Comigo porque também. A promessa é para todos. Exatamente. A promessa, ela é para todos. No meu tempo mais, eu falo que quando eu passei por os momentos mais difíceis da minha vida, eu não entendia muito bem a vida de Jó. Eu não entendia muito as coisas que aconteciam e não entendia o que Jó falava também. Mas no meu momento mais difícil, meu momento de maior dor, eu me identifiquei com a frase que Jó falava assim, que Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te vejo com meus próprios olhos. É isso. Então, no meu momento de maior dor, eu entendi Jó. E eu sempre li a história de Jó e falava, Deus, como assim? Como que Jó tá falando isso? E aí Deus foi lá e falou assim, vou te mostrar como que Jó tá falando isso. Isso.
no deserto, eu passei pelo deserto e eu falo, o deserto, gente, ele não é o ponto final, ele é seu ponto de partida. E, gente, no final do deserto tem um oásis de desfrute, viu? Eu oro para que todas as pessoas que estejam passando por o deserto, que elas saibam que daqui a uns tempos elas não serão moradoras do deserto, mas elas serão guias. Para tirar as pessoas, para orientar pessoas que estão passando por ali. Amém. Então hoje eu falo que meu papel principal é ser uma guia no deserto, para tirar pessoas que estão passando por essa fase. Que bênção. E é extraordinário. Eu quero que vocês anotem esses chaves maravilhosas que a Michelle deu aqui pra gente a respeito da oração. E, Caru, tem como ter um aceleramento da promessa de Deus? Tem. Faça como a Michelle. Ore, vai pro monte, 3 horas da tarde. Escutou, Anne? 3 horas da tarde, quero te ver lá no monte. 3 horas da tarde. A gente faz. Gente, e assim, né? E hoje, dando só sequência aqui, né? Do caminho, até porque, Carol, acho que já tem quase uma hora que a gente tá juntas. Gente, como passa o tempo rápido, né? É tão maravilhoso falar de Jesus que a gente, meu Deus, a gente ficaria aqui horas e horas. E aí, como eu falei, né? Em 29 de outubro de 2018, inclusive, mês que vem, faz exatamente 5 anos, que a Festa Escova nasceu como a primeira loja. Gente, e um dia antes da inauguração, a gente tem uma foto icônica, né? Que é eu, a Márcia, a Manuela, meu marido da Márcia, limpando a Festa Escova. Porque nós tínhamos dinheiro nem para contratar uma pessoa para limpar. Mas a gente estava ali crendo na promessa, né? E no outro dia, quando a loja foi inaugurada, a gente ficou extasiada do que Deus fez. Mulheres chegando, entendendo o propósito e perguntando. E naquele dia, Caru, eu já tive pessoas que me perguntaram, é franquia? Vocês vão vender? E aí, naquele dia, a gente entendeu que a promessa já estava consumada. Eu estava lá, eu vi, a Caru estava lá. E aí, né, Caru, 2 meses depois nós vendemos a nossa primeira franquia. E aí não paramos mais. Mesmo em meio à pandemia, o Senhor continuou nos moldando, nos sustentando. Momentos difíceis, né? Já tínhamos aí mais de 500 colaboradores. Mas o que de fato nos manteve? Foi a sabedoria que Deus nos deu naquele momento de fazer o que era para ser feito. Porque a gente sabia que aquilo ia passar. E hoje, inclusive ontem, né, nós temos vendidas hoje 220 lojas. Ontem nós acabamos de implantar em funcionamento 150 lojas. Nós celebramos mais de 1 milhão de mulheres atendidas. Uau! Na Festa Escova. E mais de 2.000 postos de trabalho, mais de 2.000 famílias, né, sendo aí abençoadas através desse propósito que o Senhor nos deu. Glória a Deus, tá vendo? Uma salva de palmas! E vocês lembram lá da minha oração? Eu gosto de contar isso, porque Deus é maravilhoso. Vocês lembram da minha oração lá, quando eu falava... Esses dias eu tava contando para Aurélio, né? Aurélio, ele fica rindo, né? Ele fala assim, Michelle, né? Porque homem parece que é mais racional, né? Eu falo, não, mas vamos, e já deu certo e tal. E eu conto, né? Aquela oração que eu fiz, que todas as contas da minha filha estavam pagas. O dia que eu entendi o que era uma franquia e o que era um royalty, eu entendi que a promessa daquela oração tinha se cumprida. Por quê? Porque para quem entende de franquia, para vocês entenderem que não é dinheiro, que é propósito, que é prosperidade, é uma renda vitalícia para minha filha. Mesmo se eu não estiver aqui, isso é dela. Então, eu falo até com meus franqueados, né? Eu falo assim, quando eles falam assim, não, vamos mudar o royalty. Eu falo, não mudo nada, esse royalty é promessa. Isso aí, meu filho, vocês podem pedir desconto, eu não dou nada. Esse royalty é promessa, esse é da minha filha, esse é promessa. Porque eu não sabia o caminho, mas o Senhor sabia todas as coisas. Né? Semana passada eu estava com ela, né? E a gente celebra tudo. O dia que ela leu, que ela começou a ler, eu falei, minha filha, tá vendo?
Não, você é favorecida. Minha filha, você não tem que preocupar nem com os boletos que você não tem que pagar. Você pode ser feliz que você não tem boleto para pagar, né? Então, assim, isso para mim é prosperidade. Poder ver a minha casa, sabe, abençoada, meu marido abençoado. Glória a Deus, o Senhor super prosperou meu marido. Super abundou na vida dele. Deus fez milagres. Meu marido tem história de milagres profissionais, né? O quanto eu falo que ele tem sido agente de boas novas na vida dos outros. Enfim, Caru, eu tenho vivido o sono dos justos, eu tenho vivido a paz que excede todo entendimento, eu tenho vivido os celeiros transbordantes, eu tenho vivido as promessas que Deus deixou na palavra para nós, né? E eu creio que é só o início. Eu tenho certeza. Em nome de Jesus. A Michelle não sai daqui hoje sem fazer uma oração pra mim, entendeu? Aí, ó, ele. O Enio não ia perder a oportunidade, entendeu? Já tá na fila da oração. E eu quero contar um testemunho pequeno aqui antes de encerrar, que já estamos passando do horário, né? Para você entender, né? Que eu falo, gente, como Deus é maravilhoso. Até isso o Senhor gera na gente e a gente vai fazendo, né? Desde que eu tive o câncer, eu não consegui mais jejuar. E, gente, eu tenho uma saudade de jejuar. Eu já jejuei 40 dias no pão na água. Menino, e eu tenho história aí, viu? Gente, eu jejuei pra casar, tá? E o homem demorou 8 anos pra me pedir em casamento. Mas aconteceu! Vocês veem que não é a bênção veio. A bênção veio. E aí, né? E assim... E recentemente, né, eu vi uma pastora, Viane Martinello, ela fez um jejum de 3 dias com mulheres e fez umas lives, e eu fiquei acompanhando aquele, quanto eu ansiei por aquele jejum. E eu pedi para Deus, falei, Deus, eu quero jejuar, mas eu quero que o Senhor cuide do meu corpo, da minha saúde, como que eu vou jejuar? Aí eu fiquei orando para Deus, contando, Deus, eu não dou conta de fazer isso, não dou conta de fazer aquilo, não dou conta e tal. E o Senhor me colocou no meu coração que eu poderia jejuar e que Ele ia me dar saúde, que ninguém ia tocar na minha saúde. E recentemente, assim, ontem eu entreguei, na verdade, hoje de manhã eu entreguei o meu jejum, que eu tô fazendo as contas que foram 3 dias de jejum. E eu jejuei esses 3 dias, Caru, pela presença. Amém. 3 dias na água. Nossa. 3 dias no líquido. E, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Como é sobrenatural quando você se dispõe. É difícil? Minha filha, o primeiro dia você rasga o corpo. O segundo dia que você acha que vai ser mais fácil, você rasga a alma. Quase mata, viu? Tem que ter cuidado. Pede domínio próprio. Senhor, me guarda a minha raiva, né? Mas, gente, é sobrenatural, né? E hoje de manhã, antes de vir pra cá, eu tava vendo a conferência. A Viane Martinello tá fazendo uma conferência, uma pastora que eu admiro e sigo. E, gente, vale a pena. Vale a pena. Presença. Eu falo muito, as pessoas perguntam assim, o que você faz de performance, né, para conseguir tudo isso? Tem que performar, tem que fazer, tem que trabalhar, tem que entregar. Mas performance por si só, ela não prospera sem a presença. Eu falo que é a presença que faz a performance acontecer. Não é a performance por si só. Por isso que uns vão muito alto, as flechas voam muito alto e outros não. Eu acredito que não é a performance, é a presença. Uau! Aprendeu aí, Enio? Anotou essa chave, Enio? Gente... Que extraordinário, né? Que é igual a Michelle falou, a gente ficaria aqui acho que uma semana conversando e conversando de tantos assuntos, como nós temos que aprender, né? E realmente a palavra prosperidade nunca se encaixou tão bem. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui, como eu, como o N, todo mundo está aqui presente, fomos abençoados. E eu queria, Michelle, que antes de encerrarmos, que você pudesse deixar um conselho que você nunca deixou. Nesse podcast Senhor. Aqui, ó, que você já participou de outros, eu quero que você deixe um conselho exclusivo aqui. Se você pudesse falar algo, seja para adolescentes, seja para pessoas que estão nesse momento perdido profissionalmente, que não sabem para onde recorrer, que estão sem fé, sem esperança. Qual o conselho que você daria para essas pessoas? O que você poderia deixar? A hora que você falou, me veio uma palavra, né? Que para mim é o resumo de tudo. Mas eu vou complementar ela, que é buscai a Deus de todo o seu coração e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus não fala,
eu vou te acrescentar só o seu casamento, é todas. Isso é promessa viva na palavra de Deus, promessa. E eu falo que o que tem me feito avançar dia após dia é me modelar. Você ter referências em quem você modela. Eu vejo a Caru uma mulher de Deus. O que a Caru faz e que eu posso fazer? Não é imitar, não é invejar, é modelar. É o que eu falei para vocês em The Chosen, né? Eu comecei a modelar em Jesus. Eu falei, cara, nós estamos falando do homem 2000 anos aqui, eu vou modelar nele. E modelar é o quê? É se inspirar, é entender o comportamento. Eu vejo, Caru, assim, que hoje, como o comportamento das pessoas expressam quem ela é. Sim. Porque é através do comportamento que você enxerga uma pessoa. Exemplo, eu posso ter raiva. A Bíblia fala que nós vamos irar, né? Mas que ela não se torne pecado, que ela não venha passar o pôr do sol, né? Então, são reações normais de um ser humano. Mas como eu me comporto em meio à situação, né? Porque eu tenho opção, eu vejo, inclusive eu falei para os adolescentes uma coisa, eu até na hora lá de palestrar para eles, eu falei assim, gente, esses dias para trás eu fiquei sabendo de uma adolescente que ela terminou o relacionamento dela, ela ficou 3 dias de cama chorando. Aí eu pensei, falei, gente, eu nunca fiquei 3 dias de cama chorando por causa de um namorado, porque eu não tinha nem tempo, eu tinha que sustentar uma família, eu já era rimo de família. Como que o ser humano fica 3 dias chorando? Olha que comportamento. Você acha que esse comportamento de 3 dias chorando vai levar a algum lugar? Não vai. Deus não move nisso. Entendeu? Então, qual o seu comportamento em relação às dificuldades, aos problemas? Né? Então, eu queria falar isso. E essa palestra que eu palestrei para esses alunos do colégio, que foi tremenda, eu simplesmente falei para eles sobre comportamento e princípios. A Bíblia está cheia de princípios. Gente, honra pai e mãe. Os seus dias já serão longos na terra, né? E prósperos, abençoados. Você ainda tem tesouros escondidos que Deus vai te dar. Michele, é porque você não conhece meu pai. É porque você não conhece minha mãe. Não importa. Deus não falou para você honrar pai e mãe se ela for boa, se ele for bom. Honrar pai e mãe, ponto. Né? E honrar é dar honra mesmo. Aí às vezes é isso, cara. É quebrar a carne, é comportamento, é orgulho. Nossa, eu tenho essa raiva, esse ódio, eu vou ter que ir lá, vou ter que pedir perdão, vou ter que me reconciliar, né? Então, o que eu posso deixar é isso, né? Busque a Deus de todo o coração e todas as coisas serão acrescentadas. Se modele em Jesus, porque com Ele você não tem erro. Ele é o alvo, Ele é a visão. Não perca o olhar nele. E coloque os princípios de Deus na sua vida e que você vai transformar o seu comportamento. E, consequentemente, você vai transformar tudo à sua volta. Amém. Que conselho valioso, hein, pessoal? Então, vou deixar aqui uma reflexão para vocês, baseado no que a Michele nos falou aqui, para você refletir, né, após esse episódio. O que você tem sido na vida das pessoas? Será que você tem sido a semelhança de Cristo? Será que você tem sido uma bênção na vida das pessoas? Ou será que você tem sido peça de tropeço para o seu irmão? Então, faça essa reflexão, veja em quem você está se inspirando, em quem você está se modelando, como diz a Michele. E pensa cada vez mais que um dos nossos maiores propósitos na Terra é sermos discípulos de Cristo, é sermos cada vez mais semelhantes a Jesus. Que você também, assim como a Michele, né, possa prosperar, amém, que você possa transbordar na vida de outras pessoas. E se esse episódio fez sentido na sua vida, que você também possa encaminhar para que outras pessoas, amém, venham conhecer, venham ser abençoadas, venham ser tocadas, que o Espírito Santo ministre sobre a vida de vocês e sobre o coração de cada um. Amém. Quero agradecer novamente a sua presença aqui, foi valioso, gente. Amém. Foi assim... Por isso que eu falo, uma das coisas que eu mais gosto é sentar, tomar um café e ouvir pessoas, porque é nessa maneira que a gente consegue ter conhecimento. Então eu quero muito agradecer pelo Espírito Santo ter ministrado, amém, na sua vida, por você ter derramado aqui, né, nesse dia, nesse sábado da manhã aqui, por você ter nos ajudado tanto com a sua, amém, palavra,
com o seu ensinamento. Mais do que palavras, eu falo que o que mais move as pessoas são os exemplos. Amém. E você realmente tem sido um exemplo para essa geração que está aí. Que Deus venha abençoar cada vez mais o seu negócio, venha multiplicar. Amém, e que aumenta de 2.000, que vá para Amém, 10, eu 20 mil famílias. E que Amém. você venha cada vez mais ser próspera. Amém, eu recebo em nome de Jesus. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada a Eno, você. uma salva de palmas, pessoal. E até a próxima.